bem-vindos a mais um episódio do podcast do Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico e também em relacionamentos. E nós somos o Casal Relacionando. E hoje nós estamos aqui com convidados de muita honra, né, amor? Muito especiais. A gente tá realmente especiais. muito feliz que eles estão aqui com a gente. Não dá nem pra disfarçar o sorrisão, né? Aí, ó. Casal Muriled. Muriel e Khaled. Prazer demais receber vocês. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado. Nós também estamos super animados com esse bate-papo que vai rolar agora. Que legal. Oba, que legal. Bastante ansiosa. Oba. Se apresentem aí, gente, pra gente. Fale quem são vocês, né? Comece. O poder de síntese do casal Muriled é deste rapaz. Então Poder de começa. Então comece. Bom, sou Khaled, eu tenho 31 anos, faço 32 agora, dia 10 de agosto. Olha Legal. só. Sou economista de formação, já fui mecânico de avião, trabalho com moda, mas na parte de dados. Então eu analiso planilha e tomo decisão. Olha só. Não falei que tem um poder de síntese forte? Foi potente. Vou ter que fazer um esforço agora muito grande, gente. Eu sou a Muriel, eu tenho 37 anos, eu faço 38 anos agora em outubro. Sou libriana com ascendente em câncer. Filha de Ansan, uma mulher que é muito decidida, muito sonhadora e que corre atrás dos seus objetivos. Sou formada em jornalismo, acho que pelo sotaque vocês notaram que eu não sou de São Paulo, não sou de Santos, eu sou de Salvador, já morei em Curitiba, os meus pais moram em Curitiba, e atualmente eu trabalho com vendas, eu já venho trabalhando com vendas e trade marketing há muitos anos, já cheguei a atuar no jornalismo, mas eu acho que a minha cachaça mesmo é vendas, é isso. Que legal. E essa é a Bi. Eu tenho 9 meses e eu participo bastante. Os podcasts. E Mini analiso. podcaster. Analiso todo mundo. Gente, que legal. Nossa, bem curioso, hein? Mecânico de avião. Eu acho bem inusitado. Eu cresci no interior do Rio e sempre senti que o interior era pequeno demais pra mim. Então, o que não tinham como trabalhar naquela cidade? Mecânico de aeronaves. Então, eu fui ser mecânico de avião pra fugir de Magé o mais rápido possível. Legal. Que legal. Bacana. Mas vale ressaltar, gente, o fugir dele não é porque ele não gosta de Magé, não. Esse menino, ele é tão magense, que toda vez que ele chega na entrada de Magé, ele, cheguei na minha cidade. Ele tem uma paixão absurda pela cidade dele. Inclusive, meu aniversário eu sempre gosto de amanhecer lá pra me energizar. Então, Então você vai pra lá. A gente vai Vocês indo vão pro pra Rio, lá, né? vamos Vocês pro vão Rio. pra lá. Vai ser muito difícil pra mim. Ah, Eu sou muito paparicada, gente, na casa dele. É uma coisa muito legal. Que delícia. eu acho que a gente pode começar até meio que talvez fugindo um pouquinho do roteirinho, mas só pra entender assim, é que é uma das perguntas que fizeram, mas acho que já encaixa com a apresentação deles, né, amor? Sim. Que é como que eles estão lidando agora com a participação, assim, do casamento às cegas e readequar isso com a vida profissional, né? Porque, assim, vocês saem, né, com uma visão social e aí quando vocês voltam pro trabalho, tipo, gente, como é que é e tal, Sim. pra família, pros amigos, colegas. Como é que é isso tudo, né? Esse turbilhão de informações, enfim. Eu acho que tanto eu como o Khaled, a gente é muito pé no chão. E a gente acredita muito na força do CLT. Nós somos amantes da CLT, gente. A gente adora pacote de benefício, plano de saúde, plano odontológico, férias remuneradas. Entendeu? A gente curte isso. VR, VA. Entendeu? Amamos. Então, assim, sempre quando a gente conversava nas cabines, a gente tinha conversas do tipo assim... como que a gente ia dividir as contas, planos, finanças, a gente falava de tudo. Quando você ganha de VR, eu fiz essa Isso. pergunta pra gente somar o nosso VR pra saber. Eu achei muito válido. Sabe? Então, assim, eu acho que pra gente, porque pra gente é uma coisa nova, né? Nós participamos, nos conhecemos, fomos até a etapa da cabine, né? Do face to face. Não fomos escolhidos entre os 5 casais, fomos o 6º casal. Saímos e começamos a viver numa intensidade muito grande da maneira que a gente se prometeu dentro da cabine. A gente prometeu assim, se a gente for, a gente vai viver essa loucura juntos. Se a gente não for escolhido, a gente vai viver essa loucura juntos lá fora, aqui fora, que é o mundo real, né? Então a gente viveu isso numa intensidade, isso chamou muita atenção da produção
porque a gente não tinha obrigação nenhuma, né, de estar vivendo aquilo numa intensidade tão grande, e eles convidaram a gente de volta. Então a gente tem uma visão de quem participou, saiu e voltou com participações, enfim. E quando nós fomos chamados, a gente já tinha voltado para a vida real. Exatamente, gente, emprego, tudo. Nós pedimos férias para participar das gravações e acabou que a gente saiu uns dias antes de acabar nossas férias. Pouquíssimos dias antes. A gente voltou para a vida real de cara. Só que a vida real anônima. As coisas mudaram mais agora que o programa saiu, mas a gente tá vivendo vida normal CLT desde o ano passado. É que a gente esquece que tem um tempo, né, pra sair. Pra vocês já tá acontecendo há muito tempo. Pra gente aqui tá... Voltou agora. Ficou muito tangível, assim, a gente tinha participado, a gente sabia que ia sair, mas a gente tava vivendo a vida normal. Então a gente esqueceu, botou numa caixinha. Compra, mercado junto, farmácia junto. A gente tava no dia a dia. Junto, quem vai fazer a compra do mercado? Quem vai fazer a lista? A gente tava nessa rotina. Agora até o momento que anunciou, né? Aí ficou, nossa, real agora. Somos participantes de Casamento às Cegas. E, gente, o pessoal não fala que vai pra lá. Então é assim, inventa uma desculpa, fala que vai viajar, que você fala pra família, eu inventei uma desculpa muito legal. Qual foi a sua desculpa? Eu avisei para todos os meus amigos e familiares que eu estava indo para um retiro espiritual na Bahia. E eu, a ponto disso gerar uma curiosidade tão grande, principalmente para minhas amigas solteiras, que eu tive que dar um jeito de realmente, de fato, indicar um retiro, né? Que ela voltou noiva do retiro, né? Ela voltou falando... A história que valeu até o programa sair foi que ela ficou noiva do retiro. Ficou todo mundo querendo saber. Então, foi uma coisa nesse... Você inventou alguma coisa? Não, né? Eu falei a real para meus amigos, para minha família. E eu falei que eu ia sair casado. Então vocês podem falar que vocês vão pro casamento às cegas. A gente tem que falar para pessoas próximas, até porque muito eu tinha um cachorro, né? Eu que tinha que falar para minha mãe. Exato. É verdade. É segredo ou não? Tem que guardar segredo. Eu acho que foi o maior segredo que eu guardei na minha vida. Eu sou uma pessoa muito faladeira e adoro uma conversa. Então, às vezes eu tava do lado de amigas, assim, eu falei, não, cara, que loucura. Por que eu não contei para ninguém? Porque eu pensei, cara, se eu tô assumindo essa bronca e eu tô indo para esse desafio, para essa coisa louca chamada casamento às cegas, eu não quero interferência de opinião de amigas solteiras que de repente poderiam falar, você é louca, tá maluca, não vai. Ou então gente de muita emoção também, ai, vai logo. Não, eu não queria extremos, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, entendeu? Então eu fiquei naquela coisa de, a única pessoa que eu contei mesmo na véspera, tinham 3 pessoas que sabiam, que uma delas que me ajudou a gravar o vídeo de inscrição foi o Kaique, meu cabeleireiro, meu amigo. Depois eu contei pro meu pai de santo, ele, vamos lá, é isso que você quer, então vamos acreditar nesse sonho. E o meu irmão eu contei na véspera. Eu contei assim, olha, eu tenho uma coisa pra te contar, eu fiz seleção, ele só olhou pra mim e falou, ai meu Deus, o que você aprontou? Aí ele, no ato, ele não pensou em casamento às cegas, ele pensou em Big Brother, né? Você vai Big Brother? Eu falei, não é isso. Eu sei o que eu quero pra minha vida, eu quero casar de novo, encontrar uma pessoa legal e tal. Aí eu contei, ele, não acredito, tal. Foi, acho que mais ou menos, eu não contei pros meus pais, só contei na volta. Eu fui muito cuidadosa. Legal. Mas agora que tá que saiu desse anonimato, como é que tá agora, assim, que as pessoas, vocês estão tendo visibilidade reconhecem vocês. É engraçado, né, ser reconhecido. O primeiro dia que depois reencontro, a gente foi no cinema, a gente saiu do carro no estacionamento e gritaram. Aí a gente, meu Deus, dando parabéns pelo casamento. Aí a gente fala, calma, não casamos ainda. Noivos, tá E perto. no trabalho também, eu tinha conversado já com a minha supervisão, que ia sair e tal, e todo mundo me apoiou, incentivou. Então, no dia a dia do trabalho, não mudou muita coisa. Eu continuo trabalhando normal, e no trabalho as pessoas também respeitam, porque querendo ou não, eu já era um funcionário da empresa antes de ser o participante de Casamento às Cegas. Sim. Bom, vamos lá, seguindo o roteirinho, gente. Eu achei bem legal isso. Bem legal. Isso é uma pergunta bacana. Quais são as afinidades que vocês têm, né? E como é que foram essas descobertas de afinidades ali nos pods, né? Legal. E coisas em comum, né? Os medos, hobbies, sonhos, desafios. Acho que em comum, de cara, isso a gente identificou, inclusive, nas cabines. Nós trabalhamos em áreas semelhantes, né? Ele trabalha com toda a parte de suporte de vendas e monta toda a parte de análise para o time de vendas. E eu sou a parte de negociação, eu sou da área 100% comercial.
Lá nas cabines eu falei pra ela que eu ia ser o suporte da vida dela. Do mesmo jeito que era o suporte do comercial. Boa cantada. Boa, não foi? Achei boa. Não, Criativa. estamos no início, vocês não estão entendendo o que é que vocês vão ainda ouvir desse homem aqui. Ele falou coisas loucas pra mim. Mas o interessante é que as cantadas dele coincidem com a personalidade dele. Com É certeza. verdade. Sim. Com Coincide, certeza, tem coincide. tudo a ver, essa coisa dessa confiança, dessa autoestima, dessa Sim. coisa de se olhar no espelho e pô, saber que é um cara bonito, um cara bacana. E eu queria só aproveitar, gente, esse é o nosso podcast, às vezes a gente corta um pouquinho os convidados, mas é Imagina. pelos nossos telespectadores. Isso é uma dica bem importante, né, amor? Tem pessoas que ficam assim, uma pessoa que passa cantada é uma boa pessoa, não é? E a resposta, né, eu não lembro de ter ouvido alguém falar sobre isso. Não lembro. Mas a dica é, se é uma pessoa que passa uma cantada e tal, e você fica inseguro, observa se essa cantada tem a ver com a personalidade dessa pessoa, no sentido dessa pessoa ter essências. Se você encaixa as essências com a cantada e você fala, caramba, ó, essa cantada juntou com a essência, igual foi no exemplo que você Perfeito, acabou de é dar. exatamente isso. Foi perfeito esse exemplo deles. Porque a cantada tem a ver ali com a essência dele, do jeito dele, né? A gente sabe, né, que você já entrou no programa ali, né, querendo um casamento, Sim. né? Era o seu propósito, né? Então a cantada foi muito... coincidiu, né? Juntou, casou mesmo, né? Perfeito. Então é uma boa dica aí pra você, tá? Muito legal. E outra coisa também, né? Temos um outro fator, né, que ajuda também. Nós somos os únicos participantes fora do eixo São Paulo. Ele é carioca e eu sou baiana. Nossa, super, Olha. verdade. Então, legal. isso pra mim é muito comum, tá? Essa mistura Rio-Bahia. A minha mãe é carioca e meu pai é baiano. Então, pra mim é muito familiar, é muito natural, sabe? Então, Legal. Que legal. Mas então, quais são as afinidades, os medos? Eu acho que o maior sonho em comum é a construção da família. Acho que a gente acredita no casamento, a gente acredita na família, nós dois queremos isso nos aproximou logo de cara. Teve um dos comentários que eu fiz logo nos primeiros dias, que eu sempre tive vontade de adotar. E a Muriel foi uma das únicas pessoas que falou que também tinha essa vontade lá dentro, assim, foi uma coisa que marcou muito na primeira conversa, que é essa vontade de ter o filho biológico e ter filho adotivo tem mais um também. adotivo, né? Então a gente tem esse sonho da família, é uma coisa que nos aproxima muito também, Eu acho que também, além da carreira. também gostar de cachorro, aí tem a história do cachorro, né? O cachorro também. No primeiro dia de conversa, eu falei, sou Calés, tenho um cachorro, Astra. Ela, sou a Muriel, quero ter um cachorro. Olha só, Adivinha- perfeito. Adivinha qual é o nome? Aí eu, na hora, Muriel, Coragem. Aí quando eu falei Coragem, quebrou assim, tipo... Eu dei um grito. Porque ela tava meio assim, vou lançar e ele não vai acertar. Não vai saber. Aí quando eu respondi ela, eita, ele acertou. De Rápido. primeira, assim. Bate Porque aí eu achei ele muito inteligente, né? E tem uma outra coisa em comum do casal. A gente resolve as coisas juntos e a gente conversa muito. Eu acho que até demais, às vezes, né? Uma coisa assim de conversar. Chega uma hora que a gente vê assim, de repente, quando a gente olha alguém, ou eu dormi, ou ele dormiu, né? A gente tem muito de conversar. O diálogo, eu acho que é a base de tudo. Eu acho que outras coisas em comum. A gente gosta de... Acho que a gente gosta muito de ir no cinema, assim, curtir junto, fazer coisas assim, que são simples, mas que são, sabe, importantes, Acho que né? a gente quer tudo que a gente tá vivendo, acho que é isso. Tudo que a gente conversou nas cabines, que a gente queria viver, é o que a gente quer viver e a gente ama isso que a gente tá vivendo. A gente faz o melhor possível pra ser da forma mais leve possível pra nós dois e pro nosso relacionamento. Ele adora Que fazer legal. uma janta pra mim, ele cozinha super bem. Olha. A Muriel, ela gosta de sair, eu gosto de ficar em casa. Mas o que eu gosto de fazer é preparar uma janta pra quando ela chegar, a gente comer junto. Olha que legal. Eles se completaram nas diferenças também, né, amor? Sim. Né, outro bom exemplo, né? Olha, gente, a gente tá cheio de bons exemplos aqui de relacionamento. Vocês acham que aqui é só narcisismo? Sogra, A gente dando faz um rasteira. Os vídeos que bombam, às vezes, falou de sogra, a gente, meu Deus, como o povo gosta que fale de sogra na Poxa, rede vizinha. Eu tô bem servida de sogra, hein? Olha Olha que- só. Bom, Graças a Deus. Que bom, valoriza. Deus caprichou comigo, agora é grandão mesmo. Dos dois lados, assim, a gente Ai, foi que muito bem bom. recebido pelos homens e sogras. Isso é muito gostoso, né? E, inclusive, você compartilhou nas redes, né? Sim. O pessoal fica curioso pra saber. A primeira conversa da minha mãe com a Muriel pra mim foi inesquecível. Eu me emocionei vendo a forma que a Muriel falava de mim, há pouco tempo que me conhecia, a forma que a minha mãe tava recebendo isso.
Olha Sim, só. eu consegui sentir que a minha mãe tava vendo muita verdade, estava muito feliz com aquilo que estava acontecendo. E eu fiquei emocionado na mesa, assim, com elas conversando. Que gostoso, que gostoso. Como é que foi a reação da família de vocês de ver vocês participando do programa? O que eles falaram? Quando souberam ou quando saiu no ar e É assistiram? porque eu não sei se eles sabiam o que era, né? Não sei se... A minha mãe maratonou. Quando eu falei que eu ia entrar, ela A maratonou. minha família todas as teve que temporadas. maratonar também. Meu irmão já sabia. Eu sabia. Meu irmão falava assim, tá bom, eu vou te proteger, eu não vou contar pra ninguém, mas você não é obrigada a casar com ninguém, eu não quero que você case com ninguém, é obrigada. Protetor, Então né? tá bom, super. E adora ele, amigão dele, curte ele pra caramba. Vocês tinham preocupação, assim, da questão de exposição, de se vocês tivessem ido pra aquela etapa da lua de mel? Com Era uma certeza. preocupação? Porque, Hoje sim. né? Porque tem muita exposição ali e às vezes nem sempre uma exposição que gera uma repercussão positiva, né? Sim. Isso era uma questão pra vocês? Eu na véspera, né, do Face to Face, eu comecei a pensar muito que eu queria ir embora. Comecei a jogar muito no universo, que eu falei, putz, a partir daqui eu já encontrei alguém, eu já vim aqui, Já cumpri meu objetivo. já cumpri meu objetivo. Eu falei pra ela, um dia antes, assim, no Face to Face, eu falei, vambora, vamos pegar esse corredor aqui, a gente se encontra, já era, e vambora. A gente já se encontrou, vamos viver lá fora. Então eu comecei esse receio, assim, nas vésperas do Face to Face, pensando, putz, tenho que voltar pra vida. Minha CLT tá me esperando. Aí eu fiquei com receio, muito pensando como que isso ia impactar na minha vida profissional, na minha carreira, lá de fora. Sim, eu fico pensando também como é que deve ser essa questão de ter as câmeras acompanhando, né? Deve ser uma coisa um pouco estressante. Já a etapa das cabines eu já vejo como uma etapa bem estressante. Eu não entendo essa memória de vocês ali, gente. Eu já teria esquecido todas as informações. Vocês As anotam. conversas eram muito legais nossas. Todo mundo pergunta, poxa, que pena, não apareceu mais, apareceram flashes de vocês. Gente, a gente era muito divertido. Não querendo puxar a sardinha aqui pro nosso lado. Mas a gente dançava, a gente comeu acarajé, a gente comeu pastel com caldo de cana. Eu cantei pra ele, eu escrevi carta pra ele. Foi demais, ele chorou, sabe? Foi muito emoção. E eu entrei nas cabines muito com questionário. Tipo, de perguntas certas e respostas certas. Porque a pessoa que eu ia ficar, ela ia seguir aquele questionário. Eu ia conversando, levando essas perguntas. Só que com a Muriel, como era tudo muito diferente, desde o Coragem, eu não fazia essas perguntas. Eu só ia conversando e ia conhecendo ela. E cada dia eu ia descobrindo uma parte dela e eu ia dormir e acordava pensando nela. Porque, cara, eu quero saber mais dela, eu quero entender mais disso. E eu não fazia as minhas perguntas chaves, que eu achava que eram as perguntas. Já quebrou teu script ali, né? Totalmente. Você vê como foi um inesperado, né? A minha primeira pergunta sempre era: domingo de manhã acordamos cedo. E não vamos ficar de preguiça. O que você prefere fazer? Ir na feira comer um pastel e tomar um caldo de cana? Ou ir fazer uma trilha? Aí a resposta certa, na minha cabeça, era pastel e caldo de cana. Porque não sou fã de trilha. A Muriel respondeu trilha. Aí ela deu um somebody love de falar trilha e depois pastel, mas trilha não tava na opção. Desde o começo, essa foi a primeira pergunta que ela respondeu. Toda vez ele fala isso de que eu... Somebody Toda love. vez, cara. Deu essa respostinha ali, sabonete, mas aí por mais que pareceu ali naquele momento que a gente não ia ter nada a ver por causa da trilha, eu só fui querendo saber mais e mais dela conforme passava os dias. Mas que legal, né? Tem uma curiosidade, assim, não sei se a gente pode contar uma curiosidade sobre o que a gente achou de vocês. Claro. Quando a gente terminou de assistir e tal, né, eu falei assim, eu vou falar, não é puxar saquismo, tá? Porque eu não, principalmente eu, né, amor, não sou do tipo puxar saco, eu falo umas coisas assim que às vezes não é pra falar também. Né, amor? Sinceridade. Mas assim, quando terminou assim, eu falei pra Simone, eu falei assim, nossa, esse é o casal que eu mais me conectei. Foi. Assistindo, que eles têm uma projeção nossa, né, neles, assim, porque eles são reais, né? Não que os outros, em respeito aos outros convidados, né? claro. Não é, a gente tá falando que os outros não são. Alguns não são mesmo, mas alguns não são e a gente sabe, a gente percebe, né, amor? Mas em respeito aos que são, né? Tem os que a gente ama. Mas assim, eu me conectei muito vendo, assim, porque eu me projetei, falei, cara, eles são muito reais porque eles saíram do programa, não tiveram aqueles holofotes e tal, mas eles são muito reais porque eles vão casar, eles estão conectados e eu vejo verdade, eu falei, eu vejo verdade, né?
Acho que esse é um problema Foi. nosso, que a gente vê verdade onde tem verdade, onde não tem Sim. também, né? Sim, é verdade. Mas foi gostoso de assistir. Foi bem Foi. bacana, assim, uma curiosidade. Eu até Foi. falei, né, Simone, nossa, é verdade, o nosso casamento. Foi. Aí eu queria falar isso, assim, que eu acho que vocês inspiram, entende? Assim, Sim. a intenção de vocês era buscar um casamento, mas vocês Sim. inspiram também, gente. Porque Legal. normalmente a gente se conecta com os casais quando já, né, nas últimas etapas, demora pra criar conexão. A gente como telespectador, né, pra criar conexão com o casal. Quando o casal já tá, né, lá na sim. etapa de morar junto, aí a gente começa a se conectar com o casal. E foi engraçado essa conexão antes, né? Tanto que quando eu anunciei lá no grupo do WhatsApp, a gente, quem tem perguntinha, o Muriel e o Caleri vão estar com a gente. Sim. Ai, que fofo! Eu não acredito que vocês vão falar com eles! Eles são muito fofos! E é muito engraçado essa reação das pessoas, porque você fala que vocês cativaram muito rápido as pessoas, né? Isso é impressionante. Foi o casal com menos tempo de tela, até por tudo que aconteceu. Mas eu acho que o que aconteceu e a maneira como foi despertou uma curiosidade muito grande. A gente vê coisas assim, dessas reações. A gente teve agora a resenha da Nala, né? Que é uma festa organizada pela Ingrid, né, participante, e pela irmã dela, Aline. Que é uma festa lindíssima e foi maravilhoso. Cara, tinha gente que vinha assim chorando. Ai, meu Deus! A menina chorando real. E abraçou, eu amo vocês. Eu falei, caraca, que loucura, irmão. Tipo, amo a gente. Então, assim, a gente tá recebendo uma onda de amor e carinho de uma maneira tão forte que a gente fica, às vezes, caramba, isso é real, não é possível que isso é Até real. quando a gente tá organizando o nosso casamento, né? Então, 90 dias mais ou menos a gente vai casar. Ai, que demais! Parabéns. 3 de novembro nós vamos casar. Uau! E Legal. tem muita gente empolgada com o nosso casamento. A gente foi fazer a visita técnica do espaço, fomos provar, e todo mundo que tava lá tava tão feliz da gente estar lá e tá ajudando a gente a realizar esse sonho, Foi que impressionante. enche o nosso coração Legal. de uma forma incrível. Legal, parabéns. E a gente acredita muito nessa intensidade, né? Ah, sim. A gente casou em 2 meses de namoro. Nossa! Que maneiro! Caramba, que legal! Tá, na verdade, 2 meses morando juntos e 4 meses de namoro, né, amor? Isso, 4 meses de namoro. E ela E o veio com casamento quanto surpresa. tempo depois? Ela veio. Foi A gente vai fazer 3 anos de casado esse ano. faz Legal. 2 anos, né? Eu fiquei 1 ano decidindo se eu queria ser mãe. Ela era child free, tá? Eu era child free, ela gente. esconde Confesso, isso. eu Ela era child free. Eu falava, e eu filho, convenci não ela. vou ter filho de jeito nenhum. Brincadeira, E aí, eu não convenci. gente? Foi ela que ela leu bastante, né? Sim. Fiquei 1 ano entendendo se eu queria, se eu não Entendendo e queria. tal. Aquela questão da carreira, ai, filho, impacto. As questões na Sim. mulher, né? E é engraçado que hoje a gente trabalha mais Trabalha mais. e a gente lida como deve lidar, né? E vai. aqui, Ela, Aqui, ó. ela veio no Parceira. podcast. Mas assim, é bem bacana ver vocês como inspiração e não é só pelo que vocês representam no sentido, falando tecnicamente, tá? Analiticamente falando, não é só pelo que vocês representam pelas telas, né? Porque tem o eu da tela Sim. e tem o eu real, né? É porque vocês têm mesmo a personalidade, assim, é inspirador, assim, vocês são Eu vi uma Bem de frase luz, né, amor? que eu acho que é isso, Verdade, exatamente. muito verdade. Eu ia bem de falar luz, exatamente bem de isso que luz. você falou. É. Nós somos um casal solar e muitas pessoas falam que a gente tem um magnetismo muito forte, tanto individual, eu com o Muriel individualmente, ele com ela individualmente e o casal junto. Então, Sim. aqui é uma luz de um jeito, aqui é uma luz de outro jeito e juntos é outro tipo de energia, sabe? Eu acho que isso todo mundo fala bastante. A maneira que a gente se olha, a maneira que a gente se trata. E lá dentro, nas cabines, a gente conversou de terapia de casal, logo no começo. Falando assim, vamos sair e começar a fazer. Ela sugeriu, eu falei, claro, faz super sentido. A gente tá se conhecendo de forma muito abrupta. A gente tem que aprender a se comunicar. A gente tem que aprender a entender os sinais um do outro. E acho que a terapia foi fundamental no começo pra gente se encaixar. Quando a gente começou a convivência. E aí, Legal. até a gente, você vê, né? Eu acho que o bom relacionamento do diálogo aberto, ele é importante para tomadas de decisões. Por exemplo, a gente fez uma época muito intensa, até semanal, não era a terapia de casal. Estamos agora numa fase, 90 dias para casar, e eu já estou me pegando muito ansiosa. Assim, tipo, eu quero que tudo dê certo, os detalhes e tal, aquela coisa toda. E a gente conversou de que a gente vai voltar, só que uma vez por mês. Para só dar aquela... Como estão aqui as emoções do casal individual, e, enfim, em relação a tudo isso. A nossa terapia individual, semanalmente. Semanalmente, a gente tá.
E a terapia de casal a gente volta agora. Eu acho que Perfeito. isso era, agora até complementando o que você falou sobre coisas que quando eu entrei, né, o que eu, Muriel, tinha criado como coisas assim inquestionáveis e inegociáveis que a pessoa que eu fosse escolher precisaria ter. Dentro da lista, eu acho que do diálogo, de resolver as coisas com muita conversa, eu acho que sobre a conversa sobre dinheiro e sobre finanças ser algo muito adulto, maduro e leve. Ok, é isso, né? Conversando. Fazer terapia, ou se não fizesse terapia, que acreditasse no poder que a terapia poderia ter para o casal, e não só individual, mas também a de casal. E essa questão de ter o sonho da família, como ele falou, e a questão também de abraçar o meu pacote do meu jeito, com a minha baianidade, com o meu TDAH, com muitas coisas que sabe, que fazem parte de quem eu sou, né? Essa coisa de você estar num relacionamento e você precisar fazer um personagem de algo que você não é não posso mostrar, não posso rir alto, não posso demonstrar que eu sou estabanada, não posso que eu esqueço as coisas. Aí você deixa de viver. Chega uma hora que o personagem, você não consegue sustentar muito tempo o personagem, entendeu? E ela tinha muito esses traços de querer se desculpar pelo porquê era ela. E é uma coisa que eu falo desde o começo, eu não peço desculpa por ser quem você é. Você brilha, você é luz. E eu tinha muito essa preocupação em como a gente não sabe, né? Quando a gente entra no programa, a gente não tem ideia. Depois, como a gente vai aparecer. Como irão vender a Muriel, como vão vender o Khaled, como iriam vender o casal. Sim. Então, isso me deixava angustiadíssima. Eu ficava, meu Deus, que loucura. Então, assim, eu acho que no final das contas, teve ansiedade de início, mas a cada dia que passa, eu sinto que tudo aconteceu da maneira que realmente ia ter acontecido, com os melhores desfechos. Eu acho que uma coisa eu achei muito legal, tanto da Endemol como da Netflix, principalmente a Netflix, que seleciona as cenas que vão aparecer. Nos flashes, quando ele tá na cena da piscina, que ele volta pra festa da piscina, né? Inclusive ele faz caras icônicas, uns memes, umas caras e bocas. Que ele faz umas caras enlouquecidas. Foi muito bom, aquela cena a gente riu muito. Não, ele ali foi a cereja do bolo da cena toda. Foi maravilhoso. Foi presente, tá naquele lugar, naquele exato momento. Você falou, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Quando apareceu aquela cena que perguntam se eu ia chegar e, minha noiva tá em casa trabalhando. E eles montam um mini flashback de cenas nossas, eu acho que eles escolheram as melhores cenas, que é a cena que ele me pede namoro e que eu grito. Eu sou assim, o legal é que todo mundo que me conhece manda, meu Deus, você não fez personagem nenhum, você foi você de verdade ali dentro em todo momento. Isso é legal. Então assim, eu dei o gargalhadão, e aí mostra a cena, eu pensando, ele, Muriel, já que não sei se você quer casar comigo, deixa eu contar, tô nervosa e tal. Apareceu tudo, foi tudo na íntegra, sabe? Não teve personagem, né, da gente, isso que é legal. Dá pra perceber mesmo, dá pra perceber. Ele comentou isso mesmo. O programa até tenta fazer umas edições pra deixar, assim, emocionante. mais emocionante e tudo, Sim. mas a gente percebe a realidade da situação ali. Eu queria aproveitar para falar, assim, né, o bom exemplo que vocês deram em relação à terapia, porque isso é uma coisa que a gente fala, mas ainda não é popular. Que é fazer terapia mesmo com a maré estando calma. Sim. Isso é importante. A gente não conserta o telhado quando tá chovendo. A gente tem Exatamente. Não precisa esperar o negócio descambar, né? Boa. Sim, Vai foi bem legal o exemplo. realmente, né? Bem legal. Bacana. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho, a Muriel falou do TDAH. Isso. Eu queria que a gente abordasse esse assunto. É um tema que, pra mim, hoje é muito bem resolvido, graças a Deus. Legal. Não, eu acho bacana a gente falar sobre isso, Bia. A gente falar sobre isso, porque eu queria saber como que você descobriu o TDAH, né? Como que foi, assim, essa descoberta e, assim, como que você lida hoje em dia, como que interfere, como que é com relação ao relacionamento de vocês. Boa. Eu sempre fui uma criança muito agitada, mas muito inteligente. Tinha muita dificuldade com números e com, né? Mas tinha muita facilidade com palavras, escrita. Então, assim, né? Essa coisa de demonstrar sentimento. Eu sou uma pessoa muito afetiva, muito carinhosa, né? Tanto no relacionamento como com a minha família, com os meus amigos.
E a minha mãe é professora também, sempre falavam pra ela, ela tem que tomar um Murical, ela tem que tomar um Ritalina e tal. E eu acho que foi um pouco, minha mãe deu uma relutada, mas na adolescência eu fiz acompanhamento com psicopedagoga. E realmente aos 18 anos, quando eu vim pra Curitiba, com 18, 19 anos, né, eu fui morar com meus pais em Curitiba, eu entendi ali, né, que eu precisava de um acompanhamento psiquiátrico, de fato, né, até para lidar um pouco com essa coisa, o sentimento que eu tinha até os meus 20 e poucos anos, mas sempre quando o psiquiatra olhava para mim, o primeiro psiquiatra, o que você sente? Eu falei, eu sinto tanta energia dentro de mim que eu tenho vontade de sair voando, assim, que eu acho que eu não caibo dentro de mim mesma, eu não consigo, sabe? Era uma coisa muito... E não sabia lidar com frustrações, então, assim, que ele projetava muito, criava muita expectativa e tudo, enfim. Então, até eu, de fato, descobri que eu tinha TDAH com 32 anos, então é recente, digamos, né? Então, eu fui diagnosticada. Gente, até falando para quem... Se você acha que você tem TDAH ou você desconfia, não viva no achismo, vá a um psiquiatra. Faça a bateria de exames, faça a bateria de testes. Tem vários testes cognitivos. Eu fiz muitos testes cognitivos para, de fato, entender se era TDAH e qual o grau disso. Perfeito. Então, eu me descobri com 31 anos com um TDAH moderado. Tá. E o médico usou um termo muito engraçado. Você é o TDAH moderado, você é o nerd do TDAH. Porque você tirava boas notas, você não repetiu de ano nenhuma vez. Uma vez eu fui para uma recuperação de matemática, então foi algo bem isolado. Mas eu tinha que fazer um esforço surreal para me concentrar. Tá. Ao mesmo tempo que eu me desconcerto muito rápido, com alguma coisa que me chama muita atenção, vou dar um exemplo. Eu entrei aqui, vocês têm a Ilhamazinha, que é a Adelaide. Eu tava aqui pirando no olhinho da Adelaide, que é verde, tal. Quando eu sentei aqui, eu criei um hiperfoco nisso muito forte. Tá. Da mesma maneira que eu concentro muito a ponto de, às vezes, madrugar trabalhando, eu tenho também uma facilidade muito... De dispersar. Exatamente, de dispersão. Então, assim, quando eu senti nas cabines que realmente isso que eu tava vendo com ele era real e, tipo, cara, eu tô realmente, tá acontecendo, eu tô apaixonada, a coisa tá... Eu preciso mostrar agora e falar agora a verdade de quem eu sou, pra quando ele me conhecer de verdade, ele já saber que eu não menti pra ele ou eu não fui sincera o suficiente. Então eu falei do TDAH nas cabines, né? A gente conversou disso. Eu falei que eu fazia terapia há muitos anos. Eu falei que eu tenho um acompanhamento com psiquiatra. Eu vou de 3 em 3 meses. Dr. Rodrigo, que é um fofo. Assim, uma atenção maravilhosa comigo. Ele teve todo o cuidado. Ele sabia do reality. Até porque ele teve que dar o laudo para o programa falando qual o meu grau de TDAH, qual o meu grau de ansiedade. Bacana que eles têm esse cuidado, né? Muito. Eles têm, a produção tem muito cuidado. A produção é muito atenciosa a ponto de eu tenho que tomar medicações bem cedo e no final do dia. Eles levavam já fracionada a porção da medicação para mim. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que isso me ajudou também a me sentir segura de viver o experimento. Tá. Porque eu falei, imagina, será que eu vou ser vista com maus olhos por ter um TDAH? Não, eu acho que foi muito pelo contrário. O fato de eu ter sido transparente, trazer o laudo e falar muito abertamente sobre o TDAH, eu acho que foi aí que eles viram ela não precisa esconder nada, ela tá bem resolvida com o TDAH dela. Quando ela me falou do TDAH na cabine, eu falei, tudo bem. Todo mundo tem sua espécie, né? Então ela e eu vou sair daqui e aprender o máximo que eu puder sobre TDAH para entender o que não é implicância. Porque assim que a gente saiu e começou a vida real, essa é uma lembrança que eu nunca esqueço, que eu cheguei assim no apartamento dela, a gente ainda tinha cada um apartamento, e cada cadeira da mesa da sala tinha uma coisa. Aí eu peguei a minha mochila e botei numa cadeira. A minha mochila naquela cadeira incomodou ela de uma forma... Para o caramba! Absurda. E ela ficava falando, só mochila ali, só mochila. Aí eu, isso é implicância? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu entendi que a bagunça que tá no controle dela, ela não vê. Qualquer coisa que não é ela que coloca... Já é fora do meu... Já é fora do campo dela. Aí eu falei, entendi. Não é pessoal, ela não tá implicando comigo. É o TDAH. Eu fui assim, conforme eu observando, pesquisando, lendo, e querendo, de fato, ser uma pessoa suporte para ela e não ficar levando nada pessoal, alguma atitude que ela fizesse, por exemplo, o tempo é diferente pra gente. O tempo do TDAH é um tempo... A minha relação e a minha noção de deslocamento, tempo e espaço é algo muito louco.
tempo é muito diferente pra E gente. pra completar, eu moro em São Paulo, né? Então, tem aquela coisa assim que eu falo, eu acho, quanto tempo você acha que vai dar? Vai dar tanto. Cara, você joga no Waze, deu 1 hora. Primeiro, você tem que contar, alguém vai bater o carro no caminho e vai atrapalhar o trânsito? Você, de fato, pode bater o carro sabe? Você vai passar mal? Você vai precisar parar para abastecer o carro? Você tá com gasolina suficiente para não precisar parar? Essas variantes. Então, assim, isso para mim é uma coisa que eu preciso ficar trabalhando a todo momento. E tem outras coisas que eu preciso trabalhar, mas que eu sinto que ele tem um jeito muito delicado, muito sutil. Quando eu tô muito ansiosa, a gente mora numa casa de condomínios, né? E tem escada e tal. Quando eu chego muito ansiosa, eu chego às vezes sem falar nada, agitada e conversando, e fico perambulando pela casa, e andando. E, por exemplo, eu vejo coisas assim, arrumando assim, arrumando e tal. Aí ele olha assim pra mim, você tá rodando tanto por quê? Aí ele me acalma, eu sento, a gente conversa. Uma outra coisa que eu acho que ele tem uma maestria, não é puxando o saco dele porque é meu noivo não, gente, sem brincadeira. Mas é uma coisa assim do TDAH o TDAH, a pessoa com TDAH, por mais que ela queira, em algum momento, ainda mais se for o TDAH perfeccionista, e que quer ser político com tudo e todos, que é o meu caso. Eu quero ser muito política, e muitas vezes você tem que dizer não, e você fala assim pra agradar, e não, isso não é legal. E ele é um cara que põe limites nas coisas, tanto coisas de trabalho, pessoal, tudo. Quando ele quer, ele quer. Quando ele quer, não quer. Tem horas que ele olha assim pra mim e fala, hoje eu tô com carisma muito baixo, tá? tipo assim, entenda que hoje eu não sei se eu tô pra muitas ideias. É tipo isso. Aí eu fico quietinha, não encho o saco dele. Aí de repente ele, então, deixa eu falar, aqui no trabalho teve isso. A gente se respeita o limite um do outro muito, muito bem. Isso é impressionante. Então, assim, é algo assim, né, muito claro entre a gente. Eu conheço os níveis de ansiedade dela já. Esse nível que ela chega batendo, abrindo tudo, é quando ela tá no nível 2, assim. Que ela tem coisa pra fazer, ela começa a abrir todos os armários, aí vai cozinha, vai banheiro, vai. Eu só vou fazendo um circuito, fechando as portas depois dos armários. Tem o nível 3 que ela não dorme, que eu também deixo ela todo espaço, quando ela tá muito ansiosa. Eu falo, putz, não adianta. Que o remédio não segura. Deixa ela gastar. E tem o nível mais básico que ela só não consegue não falar nada. Aí eu fico com a sensação que se eu ficar calada, ele vai achar que eu tô chateada, eu tô triste, aí eu quero ficar interagindo. Então, né, agora eu tô aprendendo com ele aos poucos. É muito difícil, essa parte mas tem uma coisa que ele também é muito delicado. O TDAH, gente, pra quem tem TDAH, você que tá aí se identificando, né, tá vendo a gente, e tá naquele momento, será que eu tenho, será que eu não tenho? Porque também tem muita gente se auto-titulando TDAH e não procurando, né, cuidados cuidados corretos, né? Mas a coisa de eu contei uma história pra ele, tipo, sei lá, semana passada. Aí alguma variação de uma atualização daquela história aconteceu, tipo, hoje. Aí eu chego, é aquela história, conto. Aí dá uma, você sabia que... tipo, tem um personagem, não tem, do desenho que fica repetindo história? É a Dory você vai esquecer o que você falou. É a Dory. Entendeu? Que fica, aí lembra ele, E fala com a mesma empolgação. Como se eu não tivesse contado, cara. Isso que é o mais... Ela fala com a mesma empolgação. Como se eu não tivesse falado. E ele não é grosso, porque tem gente que tem impaciência com esse tipo de situação e fala, pô, você me contou já isso, bebê. Ele, amor, você já me contou essa história. Entendeu? Eu fico imaginando Muriel, com 70, 80 anos. Vai ser uma loucura. Nossa, mas teve coisas que eu achei muito legal, assim, no relato de vocês. Ela falou uma coisa importante. Muita gente se autodiagnostica. Exatamente. E ela falou, caramba, eu percebi, eu fiz vários exames, porque é assim que acontece o diagnóstico de uma forma correta. Senão a pessoa olha no Google... Começa, eu tenho isso, isso. Qual é o diagnóstico básico que todo TDAH tem? Você não pode se basear por isso. Não pode, porque tem vários tipos. E uma coisa muito legal sobre ele, porque assim, às vezes as pessoas perguntam, como que eu lido? Meu parceiro teve um diagnóstico, minha parceira, como que eu lido? Ele foi procurar entender. Isso foi muito legal. Porque isso vale pra tudo, qualquer tipo de diagnóstico. Vamos tentar entender o que a pessoa tem, pra eu poder entender como eu posso ajudar. Eu achei isso tão bonito, né? Tão empático. E a gente pensou muito igual, assim, porque eu também pensou isso também, né? Porque assim, e galera, isso não é segredo, talvez seja pra algumas pessoas, mas assim, quem é da própria classe, né,
né, o pessoal da medicina, psiquiatras, psicólogos, né, nós mesmos, tem pessoas que têm dificuldade já de diagnosticar. Imagina a pessoa que vai ler ali no Google e são muito... Nossa, a gente lê o CID, né? Fala assim, cara, o DSM, você fala assim, cara, tá muito igual uma coisa com a outra. E assim, então tem que ir no profissional, fazer várias métricas ali para ter certeza mesmo do seu diagnóstico, né? Procurar um profissional experiente, especializado, com a dúvida que você tem, porque às vezes ele vai descartar. E isso não é incomum. Tem pessoas que às vezes pensam, né? Putz, eu sou bipolar. E aí começa a fazer terapia, não é bipolar, às vezes é uma pessoa que está ansiosa com alguns quadros de toque, enfim, não vou entrar tanto nesse mérito, né, que é extenso. Eu vou dar podcast de... Mas olha, eu queria parabenizar a Muriel, porque Obrigada. assim, que foco que você tá tendo nesse podcast com a Bia. Então, Não, ela é maravilhosa. Eu tô com vontade de botar ela no meu colo. Porque eu tô cada vez mais com o instinto maternal reaflorando. Olha só. E tá uma loucura. Eu tô só olhando, eu tô aqui, ó, meu útero. Não, mas de verdade. Eu também pensei de verdade. É uma manutenção de foco muito boa que você tem de seguir o raciocínio. Quando eu perco o Que é raciocínio, ele percebe e me complementa, ele entra. Olha, é que impressionante, legal. cara. É muito bom. É no dia a dia. Às vezes ela chega contando uma coisa pela metade. Que, por exemplo, na cabeça dela, ela já falou aquele assunto comigo, só que ela começa a me contando a metade. Eu falo, não, vamos voltar. Começo da história pra me contextualizar. É muito de trazer ela, assim, pro meu entendimento também da situação que tá acontecendo e também acompanhar ela, porque a Muriel é uma pessoa muito enérgica. Então, independente do TDAH, eu acho que ela seria a Muriel, ela preenche o ambiente onde ela tá e ela anima as pessoas. Eu sou uma pessoa energia muito mais baixa que a dela. Então, essa energia super alta dela me joga pra cima de uma forma também que eu não era antes de conhecer ela. Então, toda essa confusão, todo esse furacão que é a Muriel, eu falava que ela era um furacão lá nas cabines já também, um furacão da Bahia, a Beveta. Quem ultimamente tem me entendido bem nessa coisa de saber fazer esse microgerenciamento meu porque eu tô aqui, por exemplo, eu tô fazendo um esforço muito grande, tá? Tem a mascotinha, tem a Baby, tem esse fundo aqui do isolamento cinza que tem uma parada meio geométrica, assim. Aí tem o selo da diversidade de Santos que eu achei fofo. Então, assim, eu olho, mas pra não perder o foco, assim, eu acho que o Khaled é uma pessoa que consegue me ler muito bem. Os meus pais hoje já entendem muito o meu jeito, mas já teve épocas de não ser tão fácil. Eu sinto que eles respeitam muito o meu jeito de ser, a minha natureza. Eu tenho amigas, né, as minhas madrinhas de casamento que eu escolhi a dedo, são pessoas que me conhecem muito bem. E tem uma pessoa em especial que eu quero falar aqui, que eu acho que ela não tem noção da importância, assim, já era uma pessoa que eu admirava, que voltou, né, pra minha vida com tudo, literalmente, e que tem feito um microgerenciamento da minha agenda, dos meus conteúdos, de tudo, de uma maneira tão linda, tão empolgante. Ela traz as coisas pra mim numa comemoração tão grande, de um jeito tão entusiasmado, que eu fico, caramba, que loucura, adoro. Que é a Cláudia, cara. Cláudia, você é maravilhosa. Clau, te amo muito. Ela tá fazendo esse microgerenciamento pra mim, porque afinal de contas, nós somos amantes da CLT e eu tenho meu emprego, meu trabalho. Quem posta meus conteúdos não sou mais eu, é a Cláudia, sabe? Então, assim, a gente cuida muito dessas coisas pra ser... Legal. É importante ter pessoas que a gente confia, né? Total, nesse processo. Legal. Total. Eu queria aproveitar, assim, que bacana o depoimento, né? Eu queria aproveitar para falar uma coisa. A gente já falou no último podcast, mas acho que nesse vale a pena que você fala... Tá falando da mamãe, bebê? Ela aprendeu a falar esses dias, mamãe, ela tá empolgada. Tá empolgada. O Khaled falou sobre paciência, né? Você falou da paciência dele. E assim, as pessoas, elas trazem a paciência como se fosse algo espiritual, como se fosse algo energético, como se fosse algo que só algumas pessoas têm. E paciência, na verdade, é sobre escolha. É sobre o que a gente escolhe para a pessoa que a gente ama. Então, ficou bem visível, né? Quando você falou, poxa, ela chega agitada ali, não sei o quê. E às vezes você também pode estar num dia, né, mais estressado, mais cansado, mas você faz uma escolha ali. Então, assim, paciência é uma escolha, paciência é um comportamento, né? E a gente escolhe isso por quem a gente ama.
né? É claro que eu não vou ficar aqui pintando que todo mundo é perfeito, né? Porque às vezes a gente escorrega e tal. Mas o importante é ter a consciência, né? Tipo, poxa, não foi legal, olha, falei uma besteira pra você, falei com um tom mais alto e tal. Boa. A paciência sendo escolhida de novo. Então, assim, a gente precisa desmistificar, né? Que a paciência é algo energético, desse tipo, que não é uma escolha. Acho que era importante falar isso. E até uma situação que é bem recorrente, assim, no nosso dia a dia. Recorrente não, né? Mas sempre que a gente tem alguma discussão mais acalorada, uma breve discussão, aí ela comenta algo assim, aí ela vai e comenta assim, eu não gostei de tal coisa. Passa 5 minutos, eu fico refletindo e falo, putz, realmente, desculpa. Aquela forma que eu falei não foi a ideal. E vice-versa. Esses dias eu tava numa agitação, no looping no carro, aí eu fiz... Eu dei uma cortada nele meio louca, assim. Aí ele olhou, mas por que você tá fazendo isso? Não sei o quê. Foi super grossa e tal. Baixinho, assim, digo... Ai, desculpa. Eu quase chorei, cara. Eu fiquei me sentindo mal. Fiquei me sentindo mal naquele dia. Eu acho que essa coisa de... isso não é uma competição. Legal, Entende? legal. A gente quer estar bem, manter energia boa, não dorme brigado. Manter a bolinha no alto, né? Eu vi essa metáfora esses dias, eu tô com ela na cabeça. De o casamento não é um ping-pong que você joga a bola, defende, ataca, não é aquele da praia, que é o squash. Que você não pode deixar a bola cair. Então a gente vai jogando a bola um pro outro sem deixar cair. Nossa, e isso que ela falou, assim, de... ele falou mansinho. É a chave, porque as pessoas querem se irritar ao mesmo tempo. Aí não dá certo. Você tem que equilibrar o outro. Você tá com mais condição de ter paciência, você vai e você equilibra o outro. Eu tô nervoso. Tá, então assim, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto. Não vou, a pessoa tá nervosa também, então a gente se afasta um pouquinho e depois a gente conversa. É o que eu falo do meu carisma tá baixo. O dia que meu carisma tá baixo, eu aviso, falo, hoje meu carisma tá meio baixo. Exatamente. Hoje meu carisma tá meio baixo. Carisma tá baixo, é bem ele. Eu vou adotar. É a palavra-chave deles. Palavra-chave. Cada casal tem uma palavra-chave. Palavra-chave. Essa é a sua palavra-chave no relacionamento. Meu carisma tá baixo. Tem algumas pessoas que têm só uma palavra. Tipo, sei lá, verde. A pessoa... Verde? Eu gostei disso que ele falou. Qual que é a minha palavra? Eu tenho algumas, né? Jargões, por exemplo. Eu gosto muito de uma coisa. Eu não sei se... Provavelmente isso tem a ver com TDAH, com certeza. Mas eu não sei em qual grau que tem a ver. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto muito, eu não quero só ter uma opção. Eu quero ter todas as cores daquela coisa. Olha, amor. Olha, eu me identifico. Cara, é loucura. Tem um vestido, por exemplo, eu tenho um vestido, né? Não vou falar a marca aqui, mas é uma marca muito popular no Brasil, que ele é longo, ele é solto e ele é elegante. Ele fica bonito com tênis, ele fica bonito com salto, fica bonito com qualquer coisa. Eu comprei primeiro o Off-White. Aí, todo mundo, você tá linda. Nossa, eu gostei, vou voltar. Aí deu 6 meses. Cara, quando eu vi, eu comprei a paleta inteira, são 4 cores. E se ela gostar de alguma coisa, ela vai perguntar que cores tem. Assim, eu botei uma blusa, ela gostou, ela vai perguntar que cores tem, porque ela na cabeça dela tem que comprar uma de cada cor também, porque ela gostou. Então, assim, como é que você identifica facilmente se eu gostei de alguma coisa? Eu tenho várias cores daquela coisa. Tem algumas pessoas que percebem no trabalho, se eu não te contei isso, uma menina, nossa, que legal, percebi que você já veio com desse de outra cor, tal. Ela reparou, tem gente que repara, são raras as pessoas, mas tem gente que também deve ter mesmo espectro de prestar atenção em coisas, Sim. né? E repara. Sim. Você falou do instinto materno? Como é que é isso? Oi! Como que é isso? Vamos lá. Eu já fui casada por 6 anos. Eu sempre gostei muito de criança. Eu acho que eu descobri o meu instinto maternal durante um projeto que eu participei. Eu trabalhei num projeto específico que acontecia dentro do Festival de Teatro de Curitiba, que é um festival de teatro muito famoso no Brasil. E eu aceitei um desafio muito peculiar na época, que era cuidar das peças itinerantes que aconteciam ao ar livre na Praça Osório, na divisa entre a Praça Osório e a Rua das Flores, em Curitiba, que é um lugar muito bonito, é cartão postal, inclusive. E essas peças, como é que eu tinha que administrar essas peças? Se elas estavam acontecendo, se elas tinham atrasado, se a trupe, o grupo precisava de algum apoio logístico, tipo,
precisava de algum fio porque ia ligar o som do mecanismo, enfim, se ia ter algum fundo que ia ter que montar um mini palco, enfim, a parte de estrutura e bastidores. E tinha um desafio legal também, porque eu tinha que cuidar também quem era esse público, e o público dessas peças eram escolas da rede municipal. Então eu tinha que ligar, eu agendei com 2, 3 meses de antecedência com a rede municipal, os ônibus para buscar essas crianças nessas escolas, com agenda, tinha todo o cronogramazinho, foi bem legal. Claro, sempre dá uma atrasada, né? Enfim, mas não era nada tão discrepante assim. E apareceu uma oportunidade não só desse agendamento para escolas, mas agendamentos para orfanatos. Olha só. Ele não sabia dessa história ainda. É uma história, Tô vendo pela primeira vez. é uma história muito legal. E eu nunca esqueço que eu consegui um orfanato num dia de sábado, né? Um sábado de manhã, eu nunca vou esquecer disso. Era um dia lindíssimo, muito sol. E eram crianças assim de 4 a 10 anos de idade. Né? Um público e eles amaram. Eu acho que foi o público que mais valorizou a peça. E era uma peça de um casal argentino, com a temática toda do clown e tal. Foi muito legal. E eu nunca vou esquecer. Até engasguei aqui, porque é um negócio que mexe comigo. Tinha umas crianças sentadas e tinha uma menininha assim, e ela ficou obcecada em mim. Ela sentou no meu colo a peça inteira. Foi um negócio assim muito forte. Aí eu fiquei, cara, que loucura, tudo isso. Tipo, eu fui escolhida por aquela criança naquele momento como um elo de segurança pra, sabe? Eu me senti assim especial. E ali eu sabia que eu ia um dia adotar uma criança, com certeza. Ali eu tinha certeza disso. Mas também tenho uma vontade de gerar, tem uma preocupação e a gente vem se cuidando, né? A gente já começou a se cuidar, inclusive. Eu sou uma mulher de 37 anos, eu faço 38 anos. E a gente tem que entender, né? Que o relógio biológico, não existe mais isso do relógio biológico. Existe, sim. E a gente tem que falar disso de uma maneira leve, natural e espontânea. E os tratamentos e a medicina tá aí para isso, né? Eu acho que para cuidar, pra gente entender. Mas a gente com certeza vai ter filhos. Eu sei que vai ser uma loucura, porque eu já vejo esse garotinho aqui, pai, e ele vai chorar muito por tudo, pra tudo. A apresentaçãozinha do dia da árvore na escola. Vai chorar. É motivo. Eu sou o dia que o Astro ela levou o Astro pra castar, que é o nosso cachorro. O Escolino chegou em casa, eu abracei ele e chorei. Porque ele tinha passado por uma cirurgia. Foi legal. Eu fui criado pelo meu pai e meus tios muito próximos, assim. Meu pai tem 2 irmãos e os 3 foram muito envolvidos na minha criação e foram muito participativos. E a gente sempre foram homens que falavam que ama, que beijava. Então foi uma criação bem afetiva por 3 homens muito fortes que me incentivaram sempre, assim, me motivaram em todos os aspectos das minhas vidas. E quando eu fui chegando nos 30 anos, eu falei, putz, eu quero muito ser pai e passar um pouco de tudo que eu aprendi com esses 3. Então, o lance de ser pai, de educar uma criança, de educar crianças, de fazer a diferença na vida de uma criança que está no orfanato, é algo que é um sonho, pensa muito nisso. Que move muita gente em conjunto. Que bacana. Legal, bonito, né? Muito. Bem bonitinho, gostei. Gente, vamos lá, vou fazer um quiz. E vamos começar com quem? Começar com o Khaled, tá bom? Vamos lá, você pode escolher. Aliás, você deve escolher um ou outro, não pode escolher 2. Tá. Não precisa justificar, se quiser justifica, se não quiser não precisa justificar. Tá bom. Uau, hein? Então vamos lá, vamos começar. Kleber Toledo ou Alexandre? Kleber Toledo. Kleber Toledo ou Evandro? Kleber Toledo. Kleber Toledo ou Leandro? Kleber Toledo. Kleber Toledo ou Leonardo? Leonardo. Leonardo ou Patrick? Leonardo. Tá bom, Leonardo. Vamos lá, com a Abraço, Muriel. Léo. Olá, Muriel, agora é você, hein? Rapaz, vambora, hein? O Léo, inclusive, tava com o Léo domingo, ele falou que eu tenho que vir pra Santos pra surfar com ele. É verdade. Ele falou que ia dar aula de surf pra gente. Isso aí, o Léo combinamos de surfar aqui em Santos. Vamos lá. Se não quiser surfar com ele, dá pra patinar também, né, amor? Vamos lá, ó. Escolhe, hein? Um ou outro pode justificar ou não. Camila Queiroz ou Ariela? Ariela.
Minha madrinha, pô. Como é que eu não vou escolher ela? Ariela é show. Ariela ou Ingrid? Ariela. Ariela ou Márcia? Meu coração errou as batidas aqui, porque eu amo as duas muito. Mas eu mantenho a Ariela. Ariela ou Marília? Ariela. Ariela ou Renata? Pô, Renata também é uma pessoa... Ariela. Ariela ou Vanessa? Ariela. É porque a relação que eu Legal. criei lá dentro com a Ariela foi muito, muito única, assim. A gente se adora muito. Ela me apoiou muito com todo o processo do Khaled, aqui fora também. Então, assim, é uma energia que... Foi um encontro muito, muito feliz e eu tenho, assim, um carinho absurdo por ela, sabe disso? A gente se fala pra caramba. Muito divertida, Ariela, né? Muita. Ariela Muita é a risada. fada sensata dessa edição. É mesmo. É... Tá com sono. Pessoal, não sei se dá tempo a gente perguntar. Dá, Acho que dá um tempinho eu acho rapidinho, que né? é. Mas Eu- tem uma pergunta. Deixa eu fazer esse adendo aqui. Ariela, que moral, hein, mulher? Moral Ele mesmo, caramba. perguntou da... Olha, ele perguntou da Camila. Que você sabe que não anda. A Camila flutua, né? Realmente, que moral. É sobre a questão do programa ainda. Deixa eu só pegar aqui. São duas perguntas bem rapidinhas. São duas né, amor? perguntas bem rapidinhas. É curiosidade. Muitas curiosidades, né? Deixa Fique à eu fechar. vontade. Deixa eu ficar preso aqui. Essa eu já comprei. Eles perguntaram quanto tempo que vocês ficam com as câmeras perto de vocês depois das cabines. Então, por exemplo, assim, vocês ficam... Full time. É o tempo todo? É, o assim, tempo todo. O tempo todinho. Vocês ficam ali, É. vocês saem das cabines, É. vocês não sabem quando você filmar, Não, vocês não ficam sabe o ali. que eles vão editar, não sabe nada. Por isso que eu te falo que tenho Fica medo ali, tá. de como a gente vai aparecer, por isso. Nossa, eu fico imaginando a pressão, né? Pra pessoa que tem ansiedade e tá ali naquele ambiente, é muita pressão, né? Pô, não. Eu acho que a primeira noite sem câmeras foi a melhor coisa, assim, pra nós. Pra gente foi demais. Que alívio que vocês devem ter sentido, né? Sim, nossa, a gente poder passar a primeira noite junto, sem ter uma câmera ali acompanhando cada movimento, deixando a gente lindo. desconfortável, nossa. Nossa, imagina. E qual é o tempo de duração de gravação de cada etapa, mais ou menos? Porque a gente não tem noção, né? A gente vê editado, não faz ideia do tempo que vocês ficam ali, qual que é o tempo mais ou Acho menos. que a média da primeira etapa das cabines é um mês ali. Um mês. Aí fica naquele intensivão ali Sim, com um as mês ali, aí você conversas. começa conversando 10 minutos e quando você vê, você tá 8 horas conversando com a pessoa. Então você conversa muito, conversa sobre tudo. É, por isso que a Caramba, proposta que é legal. se conectar, né, amor? Realmente. A proposta é realmente se conectar. Eu tenho uma dúvida, assim, vocês vão pro programa, ficam lá todo esse tempo e voltam pra casa de vocês, ou tem, tipo, um lugar que vocês ficam hospedados? Isolamento puro. A gente fica isolado no hotel. A Sem gente só celular, sai do hotel pra sem gravar. nada. Sem Sem TV, celular, sem nada. celular, sem nada. Sem festa? Sem Sem nada. nada. Você só fica. Você entra, grava, fala com a pessoa na cabine, volta pra um quarto de hotel e fica pensando o que você vai falar com a pessoa Só isso. no dia seguinte. Caramba. É uma coisa que é até legal, que remete um pouco à adolescência. De você não poder escolher a hora que vai falar com a pessoa. Você pode tá. falar aquela hora, naquele momento, você tem que aproveitar aquilo. Que legal. Isso explica muito a intensidade, que a gente estava É. analisando, a intensidade com a qual as pessoas chegam no momento do face-to-face. né? É, porque as pessoas acham que as pessoas são muito emocionadas, a lá, pessoa mas fica, é porque nossa, mas tem, é. Tem. todo um preparo ali e tal. Vocês estão em ebulição ali, Sim. né? Quando chega na hora de ver, está aquela ansiedade, né? Pô, Você, que legal. quando você não tá na cabine, você tá no quarto. Tipo, aí pensando o que você vai falar nas cabines. Ok. Bom, eu acho que eu vou deixar aqui uma última pergunta, que na verdade é o que vocês gostariam de perguntar pra gente, né? Como casal raciocinando, né? Olha, Boa. essa eu nem vocês esperava. gostariam de perguntar pra gente? Se não tiver também, tá tudo bem, tá, gente? É só uma pergunta, é só pra fazer encerramento de programa mesmo. Deixa eu pensar, vocês também viveram um relacionamento a jato. Boa. Acho que se vocês pudessem dar um conselho pra versão de vocês do começo do relacionamento, qual seria? Boa pergunta. Uau! Olha, quem vai responder? Começa! Uau! Eu acho que se a gente pudesse dar um conselho para o começo do nosso relacionamento, seria mais sobre... a gente já se conectou muito um com o outro, né, amor? Muito rápida. Mas seria, assim, sobre
não se importar muito com a opinião das outras pessoas, né? Isso não que a gente ficou afetado, mas de certa forma tinham ali questões em que a gente precisou ressignificar, né, amor, dentro da gente. Por questão de algumas opiniões. Meus amigos acharam que eu enlouqueci, né? Claro, A gente meio que entende, né? Vocês entendem? A gente se identifica com vocês por causa disso. Meus amigos falam assim, Simone tá maluca? Ela nunca quis casar, não queria casar também. Nem ter filho, nem casar. De repente ela casou em 2 meses. Meu Deus, tá doida? Acho que esse seria um bom conselho pra se fortalecer mais. E a gente fez esse movimento, mas eu acho que seria melhor se tivesse sido mais consciente. Sim. Né? Acreditar no que você sente, porque as pessoas não sabem o que você sente. Vocês que sabem o que você sente. A intensidade da relação. E uma frase muito importante, que é, a gente, né, eu não queria casar, ele não queria casar. Não é o tempo, é a pessoa. E é por isso que a gente acredita tanto no casamento às cegas, a gente é tão apaixonado, obcecado, acho que é a palavra, né? Sim, por esse programa, porque a gente acredita nessa proposta, acredita nessa intensidade e nessas conexões reais. Sim. E vocês são um exemplo, né? Sempre que me perguntam se é real, eu falo, o experimento é real pra quem acredita, pra quem quer que seja. Se você vai lá pra acreditar no perfeito. experimento, Foco, com ele é 100% vontade. real. Eu também acredito nisso. Perfeito, Bacana. pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado. Amamos a participação de vocês. Amamos a conversa. Obrigada, foi muito bom. Pena não ter mais tempo. Mais Se tivesse, tempo, né? se que tivesse, pena. a gente seria. Mas a gente não trouxe a barraca, né, Gustavo? Comida já tem, café da manhã. Gente, obrigado pela presença. Foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso, Foi muito bom, sensacional. muito bom. E nos sigam Raciocinando nas redes sociais, né? Eu sou @psicolonauta. @Simone G Psicanalista, né? Seu Instagram, por Arroba favor. Muriel de Aquino Silva. E @Jacaled. Perfeito, Legal, pessoal. gente. Obrigada. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.